Pega a sua Bíblia na sua mão. Abra ela comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Quinto livro do Novo Testamento, amém? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo de número 16. Verso de número 19, a partir do 19, vamos ler. Vendo aqueles homens, que a esperança do lucro deles tinha sido desfeita, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Então levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram as suas roupas e mandaram que eles fossem açoitados com varas. E depois de eles apanharem muito, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para a prisão no local mais interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão só escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e se lhe abriram todas as portas, e soltaram as cadeias e os grilhões e as algemas de todos. O carcereiro despertou do sono e viu as portas abertas da prisão. Então ele puxou uma espada, porque ele ia se suicidar, pensando que todos os presos tinham fugido. Então Paulo gritou e disse: não faça mal nenhum a você, nós todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou e trêmulo se ajoelhou diante de Paulo e Silas. E depois os trouxe para fora e lhes disse: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E eles lhe responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Naquela mesma hora da noite, eles foram cuidados e lavaram-lhe os seus vergões dos açoites que tinham recebido. E depois ele foi batizado e todos os seus familiares. Então levou-os para sua própria casa e lhes colocou à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria, porque creram em Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo o espírito, Deus, que traz distração, sonolência, divagação mental, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos isso, Deus, para que a boa palavra, a semente, caia em terra fértil, e que as pessoas saiam daqui, ó Deus, com essa revelação, desse ensino, e as vidas sejam transformadas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Digam amém. Podem sentar, por favor. Ouvi o testemunho aqui do Rogério e da Dani sobre a noite de ontem. É uma benção, porque isso que eu chamo de ligação do Espírito, né? Não sabia que ele ia dar este testemunho nessa linha. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. Se você prestou atenção, você também vai fazer a ligação rápida. Que eles falaram que eles chegaram na praça, e quando eles chegaram naquela praça, aquela praça estava de uma maneira. Tinha pessoas ali usando drogas, enfim. O clima, o ambiente daquela praça não era nem um pouco propício a nada. Eles se juntaram, começaram a louvar, começaram a orar, começaram a cantar louvores a Deus, lá na rua, não é aqui não, lá em cima.
e aquele ambiente se transformou, e pessoas ouviram a palavra, pessoas quebrantadas foram receber oração, pessoas se reconciliaram com Jesus, e sabe lá onde é que vai chegar os efeitos de ontem à noite. Amém? E como eu falei, um dia eu também estava numa padaria, lá com a cabeça cheia, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela atravessou aquele ambiente onde tudo era contrário a Deus, a fé, a Bíblia, e ela foi lá dentro e falou de Jesus para mim, e eu estou aqui hoje. Só que eu não me converti naquele exato momento. Foi 1 ano e 1 mês depois de ouvir aquela palavra, mas foi por causa daquela palavra. Veja bem, irmãos, Paulo e Silas, os missionários, os homens de Deus, pregando a palavra. Teve um pessoal lá que não gostou muito, típico, né? Por quê? Porque aquela cidade tinha uma fabricação, era uma cidade muito idólatra, e tinha uma pessoa lá, uma mulher, uma jovem com espírito demoníaco, que dava a tal da revelação para os outros, debaixo do espírito demoníaco. O Paulo vai lá e expulsa o demônio daquela menina, ela não adivinha mais. Aí, o dinheiro que ela dava. Então aquele pessoal se juntou e falou, esses caras aí, esses crentes, esses cristãos, estão atrapalhando a gente. Isso aqui, irmão, é um princípio do evangelho verdadeiro. Onde o verdadeiro evangelho chega, vai dar problema com os outros. Você abre um boteco aqui, uma balada, nego fumando até o concreto, ninguém fala um ar. Você começa a orar e cantar e dar glória a Deus aqui, vem vizinho, que barulheira, que inferno, que não sei o quê. Por quê, hein? Por que será? Me lembro muito bem de muitos testemunhos desse. O fato é que eles apanham, eles são presos, são colocados com mãos e pés num tronco, na parte mais interior, na parte mais funda daquela prisão. E prisão lá não é essa mordomia que tem aqui, não. É prisão mesmo, é no meio da rocha, todas as fezes, urina, toda escuridão, toda umidade, toda doença, todo rato, todo bicho estava dentro da cadeia. Não é esse aqui que tem aqui hoje, não. Eles foram lançados nesse lugar. Só que tem uma coisa muito estranha, uma coisa que não bate. A Bíblia diz que meia-noite eles começam a orar e cantar, louvores a Deus. Tinha mais gente na cadeia, a Bíblia diz, mas o pessoal ficou ouvindo. Os 2 ministros de louvor começaram a cantar ali, ministrar. E a Bíblia diz que de repente houve um terremoto, aquele lugar foi sacudido, as algemas caíram, as correntes se quebraram e as portas se abriram. Aí eu pergunto para você, será mesmo, irmão? Será que é só isso? Porque eles eram de Deus, porque eles eram conhecedores do Senhor, que ele estava cantando e orando? Será que não tem mais nada além? Será que não havia um entendimento? Será que não havia um propósito além de orar e cantar? Porque Deus é bom? É bom. Porque Deus é justo? É justo. Porque Deus é poderoso? É poderoso. Mas então ele merece adoração, ele merece, mas veja, eles tinham tomado uma surra tão grande e estavam presos. Quantas vezes você já ficou mal na sua vida com alguma coisa? Quantas vezes o seu semblante, como diz a Bíblia, o seu semblante descaiu, o seu coração parece que fica apertado, escuro, a sua mente, você só quer ficar sem fazer nada. Você não quer contato com gente, você não quer nem ler Bíblia, você não quer nem que liga louvor, porque a situação é tão ruim, é tão chata, é tão terrível. Agora, esses aqui, eles estavam realmente numa situação muito terrível. Porque além da disposição mental que eles estavam, com certeza, tinha uma disposição física, porque eles haviam apanhado muito. Apanhado tanto que ficaram desacordados. Então, teve algo que agiu no físico deles. A roupa deles foi toda rasgada, e eles apanharam até apagar. Quando eles acordam, eles estão dentro de uma cadeia escura, desse jeito, cheio de bicho, cheio lá.
como diz um grande pastor, de onde as pessoas saem, ou para morrer, ou saem leprosas, ou saem doentes. Eles começam a cantar e orar ali dentro. O que eu quero falar para você hoje, em nome de Jesus, é justamente o que aconteceu ontem à noite. Eu glorifico a Deus por isso. Quero falar para você sobre ambientes. Ambientes. Isso aqui é um ambiente. Essa congregação reunida nesse prédio hoje, nós estamos em um ambiente. Ontem à noite, lá na Praça da Bíblia, eles estavam em outro ambiente. Aquele ambiente lá subentende-se, embora seja o nome Praça da Bíblia, de Bíblia mesmo, tem muito. Então, existia um clima ali. Qual era o clima? Qualquer coisa fora Deus, está rolando. Aí chega chegam os crentes e começa a dar um problema ali. E começa a dar um problema. E aquele ambiente é alterado. Aquele ambiente é mudado de um ambiente pesado, com droga, prostituição e todo tipo de coisa que Deus não aprova, para um ambiente de oração, para um ambiente de louvor, para um ambiente onde Deus está operando. Aqui dentro da sua cabeça também tem um ambiente. A sua mente é um ambiente. E é um ambiente gigante. Quais são os tamanhos? Qual é o tamanho dos seus pensamentos? Não tem como medir. A sua mente é um grande ambiente. A sua casa é outro ambiente. O seu trabalho é outro ambiente. Então, irmãos, nós vivemos trafegando de ambientes e ambientes. Agora, o que é que tem nesses ambientes onde você vai? A quem é dedicado esses ambientes onde você pisa, onde você passa a maior parte do seu dia? Por que a Bíblia fala tanto? Por exemplo, em Filipenses 4:8, que o nosso pensamento, a nossa mente deve ser ocupada de coisa que é boa, coisa que tem louvor, coisa que tem bom nome, coisa justa. Nisso, ocupe o seu pensamento. Por que Deus está falando isso? Ele está falando isso porque se o seu pensamento não se ocupar das coisas de Deus, o ambiente aqui dentro vai ser alterado para uma outra perspectiva de pensamento. E se os seus pensamentos estão alterados, as suas ações serão alteradas. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia fala, Romanos 12:2, que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que aí sim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não tiver renovação aqui, você não vai experimentar nada de Deus não, filho. Você vai ficar vindo aqui, parabéns, é muito legal. A Bíblia diz também, eu quero que você abra essa parte, Colossenses capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz. Colossenses 3, versos 1 e 2. Pensem nas coisas lá do alto, onde Jesus Cristo vive. Porque vocês morreram e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não é com Deus, é em, dentro, em. A palavra com Deus significa na companhia de Deus. A palavra em Deus é dentro da natureza de Deus, é outra coisa. Amém? E deixa eu dizer uma coisa importante que eu aprendi nesses dias, eu achei muito interessante, nós estamos falando sobre isso e tem tudo a ver. Escute, todos que estão aqui, ministros, líderes, pastores, todos os irmãos. Existe uma grande diferença entre empregados de Deus e filhos de Deus. Entre a noiva de Deus, que a Bíblia chama em Efésios 5, igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro.
Você pode viver a sua vida neste ambiente aqui, ó, o ambiente da igreja, mas ainda ter uma mentalidade, uma disposição mental de empregado, de empregada, de Deus. Você pode entrar, escute, irmão, você pode entrar nos ambientes de Deus. Por exemplo, o louvor com a música é um ambiente de Deus. Você pode entrar aqui, você pode tocar os instrumentos. A ministração da palavra é um outro ambiente de Deus, ela abre uma outra porta. Eu posso também adentrar esse lugar. Eu posso trabalhar como um diácono, um evangelista, um professor da escola bíblica, do discipulado, adentrando lugares que são de Deus. Escute isso. Sem ser necessariamente esposa, sem ser necessariamente noiva. É só você pensar numa empregada doméstica. Empregada doméstica. Eu trabalho na sua casa, eu lavo as suas roupas, eu entro no seu quarto, eu arrumo a cama onde você deita, mas você deita com quem? Com a sua esposa. Você não deita comigo. Você está entendendo, irmãos? Eu mexo em tudo que é seu, mas eu não me deito com você, eu não tenho a intimidade. Eu passeio pelos lugares de intimidade, mas a intimidade não é minha. Você está entendendo, irmãos? Então acorda. Você pode passar a sua vida inteira na igreja como uma empregada, adentrando lugares de intimidade, na hora da adoração, na hora da palavra, na hora do evangelismo, onde Deus está querendo ter uma intimidade com você, uma coisa profunda com você, sem você ter. Você faz a coisa. Nós chegamos aqui, o Ministério de Música, o Ministério Pastoral da Pregação, então nós chegamos um pouco antes, nós arrumamos os instrumentos, eu equalizo o meu microfone, eu preparo o esboço da palavra para você, está entendendo? Eu estou preparando, mas a hora que o Senhor da casa chegar, só aqueles que têm intimidade com Ele, vão adentrar na intimidade do Senhor. O resto, só arruma a casa. Olha a pessoa que está do seu lado, fala, você não foi chamado para ser empregado, e nem empregada. Você foi chamado para ser filho, esposa do Senhor, porque você é a igreja. Amém, querido? Amém? Nós podemos andar pelos ambientes de Deus, sem ter comunhão com Deus. A sua mente é um ambiente. E a sua mente transforma aquilo que você é. Tanto é que você conhece gente assim, ó, quer ver? Você conhece gente assim. A sua casa está lá, uma benção, né? Aí chega aquela pessoa na sua casa. Você fala, sabe quando entra aquela pessoa? Aquela pessoa, ela entra, a sua casa está uma coisa. A hora que ela entra, ela vem com um exército de alguma coisa atrás dela. Ela destrói em fração de segundos todo aquele ambiente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? No trabalho é a mesma coisa. Está lá você trabalhando com outra pessoa, está uma harmonia no trabalho. Aí chega aquele cara, acaba com tudo. Se nós não dominarmos o ambiente da nossa mente e transformarmos esse ambiente vazio ou com uma outra ocupação num ambiente que adora e serve a Deus, em todo lugar que você entrar, você vai transformar aquele ambiente ao contrário. Pode estar ali os irmãos, que está tão gostoso, aí chega aquele cara, chega aquela mulher, nossa, ele altera. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a sua casa, o seu lar, também é um ambiente onde você vive. Mas será que o ambiente onde a gente vive, a nossa casa agora, pode ser alterado, positiva ou negativamente? Eu vou te dar um texto, tem centenas, vou te dar um, para exemplificar um item. Deuteronômio 7:26. Sabe o que diz em Deuteronômio 7:26? Não traga para a sua casa nada que seja amaldiçoado. Porque se você trouxer, você vai entrar debaixo dessa maldição. Sua casa está lá, varridinha, bonita, legal,
um lugar de oração, coloca-se um louvor, escuta uma palavra, a família senta para almoçar, para jantar. Aí daqui a pouco, você vai em algum lugar e eles te dão alguma coisa consagrada. Aí você passa numa encruzilhada, aí você vê, nossa, que bonito aqueles vasos, olha, na encruzilhada, né? Olha que bonito aqueles vasos. Acho que é bom levar, né? Acho que alguém deixou na encruzilhada esses vasos aqui, ó. Acho que é legal levar. Leva para você ver. Põe dentro da sua casa isso para você ver. Quantos estão entendendo, irmãos? Coisas que foram consagradas às outras. O que você fala dentro da sua casa abre portas de bênção ou de... Quando você liga a sua televisão, o seu computador, no programa A, ele faz um ambiente. Quando você liga no programa B, ele faz outro ambiente. Quando você liga no programa C, ele faz outro ambiente. Enfim, o ambiente onde nós vivemos pode ser alterado, para bem ou para mal. Trabalho. Atos capítulo 19, diz que existia um lugar em Éfeso, onde eles faziam imagens. Era uma fábrica de construir nichos, casinha da deusa Diana. Nós já falamos sobre a Diana aqui, né? A mulher que tem um monte de peito. Já tiramos ela com o silicone dela para fora daqui. Uma vez eu estava num lugar, me lembro até hoje, e Deus tocou no meu coração, não era nessa cidade, era numa outra cidade. Deus tocou no meu coração, prega contra a idolatria. E comecei a pregar contra a idolatria. Num determinado momento, Deus falou assim, ó, tem pessoas aqui que trabalham construindo imagem de escultura desse jeito, assim. Eu comecei a falar. E algumas pessoas lá manifestaram alguns demônios na hora da oração. Me lembro como se fosse hoje. No final, os pastores daquele lugar, sabe o que eles vieram falar para mim? Eles vieram me repreender. Me repreenderam. Porque eu falei contra a idolatria e falei para aqueles irmãos, você não precisa trabalhar de construir imagem de escultura. Deus é poderoso o suficiente para colocar um outro emprego para você. E aqueles irmãos aceitaram com choro nos olhos, na face, escorrendo a lágrima. Mas depois os pastores falaram, não, deixa eles trabalhar lá. Eu não sei qual é o pior. Deixa eles lá. Ou seja, qual era o pensamento? Eles são escravos no trabalho deles, escravizam outras pessoas, mas eles estão trazendo dinheiro aqui. E eu te pergunto, com que pedras e com que ofertas se constrói o altar para Deus e a igreja de Deus? Eu me lembro, há um tempo atrás, quando aquela moça faz tempo que não é. Aquela dançarina se converteu, entre aspas, foi num programa e perguntaram assim, olha, você se converteu? Sim, mas você não está fazendo um filme adulto? Você não está fazendo um filme pornográfico e coisa e tal? Mas você é crente? Você é evangélica? Não, eu sou evangélica, tudo bem. Os pastores da minha igreja não tem problema nenhum com isso. Inclusive eu dou o dízimo dos filmes que eu faço. Não vou nem comentar que você já sabe o que vai acontecer, né, irmão? Falamos da mente, a mente é um ambiente. Sua casa é um ambiente. Seu trabalho é um ambiente. Poderíamos falar da sua cidade, o seu país, seu estado como ambiente. Quem já viajou sabe o que eu estou dizendo. Você vai a países, o peso espiritual, o clima, o ambiente espiritual é totalmente diferente daqui. Totalmente. Você faz alguma coisa de evangelização em Pinda, é um clima. Você faz em São José, é outro. Você faz em outra cidade, é outro. Nós vemos na Bíblia, Paulo pregando na Grécia. Paulo pregando em Atenas, é um resultado. Paulo pregando em Éfeso, é outro resultado. Paulo pregando em Troade, é outro resultado. E aí, em cada cidade, ele se defrontava com um ambiente espiritual. Quantos estão entendendo, irmãos? E esse lugar aqui? Se nós falamos e vimos na Escritura que a nossa mente precisa ser renovada e transformada, porque o ambiente conta muito. Porque uma coisa é vir domingo, 8 horas da noite, para um lugar onde só tem crente,
onde todo mundo está cantando, está orando em línguas, está buscando o Senhor, e uma coisa é você sair daqui e há um centro de feitiçaria, onde está todo mundo se... E tente orar lá dentro, e tente adorar a Deus em ambientes assim. Quantos estão entendendo? Os ambientes são muito importantes. E a igreja? E esse local aqui hoje que nós estamos reunidos, será que ele também tem um ambiente? Lógico. Lógico. Embora muitos nos dias de hoje estão declarando que a igreja não tem importância, que eu posso ser igreja sozinho lá na minha casa, eu patroa as crianças, ou eu sozinho, e coisas assim, eu vou te lembrar algumas coisas que Deus tocou no meu coração a respeito de como Deus se importa com lugares. Preste atenção. Citando o templo. Você lembra quando Salomão caiu? Quando Salomão cai com aquela mulherada, a primeira coisa que Satanás põe no coração dele é o quê? Encha o templo de Deus de estátuas de demônios. Por quê? Por que o diabo não matou Salomão, não matou pessoas, não foi fazer um auê, não? Salomão, contamine o lugar de adoração. Lê a sua Bíblia para você ver. Por causa dos monte de casamentos e relacionamentos mistos, ele encheu o lugar dedicado à adoração, oração e sacrifício de sujeira. Ele alterou aquele ambiente lá. Aquele ambiente era um ambiente dedicado a Deus. Ele foi lá e... Por que o diabo quer isso? Depois de muito tempo, por causa da desobediência do povo, Nabucodonosor da Babilônia chegou em Israel, destruiu, o que ele não destruiu, ele roubou, o que ele não roubou, não colocou preso. Mas sabe uma coisa que ele fez questão de fazer? Destruir o templo. Mas primeiro ele saqueou o templo. Mas depois ele destruiu o templo. Por quê? Por que ele não foi lá e roubou tudo? Você vê a diferença olhando para um ladrão, um saqueador nos dias de hoje. A pessoa sai, ele vai lá, pula a sua casa, abre o portão, e ele faz o quê? Ele rouba todos os utensílios que estão dentro da sua casa. Mas é difícil você ver um ladrão que rouba os utensílios, pega uma marreta de 5 quilos e começa a derrubar a parede da sua casa. Só se ele tiver com muita raiva de você mesmo. Nabucodonosor roubou as coisas de dentro do templo, mas ele precisou destruir o templo, as paredes do templo, destruiu. Quantos estão entendendo? Na época do período chamado período interbíblico, do último livro do Antigo Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento, são aproximadamente 500 anos, de Malaquias a Mateus. Aproximadamente. As pessoas falam, esse é o período do silêncio. Ah, irmão, foi um silêncio bem diferente. Israel estava dominada e havia sido reconstruído um outro templo. Se levantou um cara chamado Antíoco Epifânio. Estranho, né? Sabe o que ele fez? Ele colocou dentro do templo de Deus imagens de demônios, sacrificava animais imundos dentro do templo de Deus. Ou seja, o que ele estava fazendo? Ele estava profanando um local, um ambiente que havia sido dedicado a oração, jejum, clamor, louvor. Olha, irmãos, como que o diabo tem sede de entrar aqui dentro e profanar este lugar também. E a sua casa também. E a sua mente também, porque hoje não tem mais templo de Deus em Israel. O templo é, e ele continua com a mesma sede de entrar na sua mente, no seu coração, e transformar um local que Deus deseja que seja um local de adoração a Ele, num lixo. Isso estou falando de você. Você primeiro, a sua casa depois, seu trabalho depois, e por final, para lamber os beiços e colocar a cereja no bolo, esse local aqui. Está entendendo, irmãos? E não acaba isso aí não.
O próprio Jesus falou que um outro templo será reconstruído no futuro. E sabe quem é que vai lá? No período da grande tribulação que o mundo que há de vir sobre o mundo? Sabe quem é que vai lá no templo de novo? O anticristo. Jesus falou que o anticristo, ele vai entrar nesse templo novo que será reconstruído lá em Israel, e ele vai se assentar na cadeira como se fosse Deus, para ser adorado como se fosse Deus. Aonde, irmãos? Na praça? Na sua casa? Na sua mente? Naquela cidade? Não. No templo de Deus. Por isso você vai encontrar inúmeras referências sobre ambientes, sobre alteração de ambiente. Como Jesus fala, por exemplo, você quer falar comigo? Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e cria um ambiente propício para você ouvir a minha voz. Porque aí na sala, com todo mundo, não vai dar. No meio da rua, não vai dar. Então, tenha um tempo comigo. Para isso, você vai ter que entrar e criar um ambiente para mim. Criar um momento propício onde eu possa falar e você possa ouvir, onde eu possa operar e você possa receber. Essa ideia de entra em um lugar, fecha a porta por detrás de você e me adora no seu quarto, é o mesmo princípio espiritual que Deus quer neste lugar aqui. Aí você vai dizer, mas pastor, hoje tem mais de 100 pessoas aqui. Mas o princípio é mesmo. Quando você cruzar aqueles portões ali, como diz Jesus, quando entrares na casa do Senhor, guarda os seus. Como é que você entrou? De que ambiente que você veio hoje? Como é que estava a sua casa hoje? Como é que tem estado a sua casa essa semana? Como é que foi o seu ambiente de trabalho essa semana? Como é que está a sua mente? Aí você entra aqui numa esperança de encontrá-lo um local onde há o incenso da adoração, onde há o momento da oração, o momento da meditação, e você encontra o quê? Aquilo que Jesus encontrou em João capítulo 2. Jesus entra no templo que Herodes construiu, e ele encontra o quê, irmãos? A Bíblia diz em João 2, que ele entra no templo, um local, um ambiente dedicado a Deus, e ele encontra dentro desse lugar o quê? Negócio. Pessoas fazendo negócio, vendendo boi, vendendo ovelha, vendendo pombo, fazendo jogatina dentro do templo. E o que é que ele diz? Escute a frase que ele diz: vocês transformaram, alteraram a casa de Deus, que é a casa de oração, em casa de negócio. A casa de Deus na casa de mamon. A casa de Deus numa casa de confusão. Então quer dizer a toda a igreja, em nome de Jesus, todos os cultos, todas as reuniões, você passou daquele local para dentro, respeite esse local. Tem gente aqui que quer orar. Tem gente aqui que quer louvar. Tem gente aqui que saiu de um turbilhão no meio da sua semana, e ele sabe, eu tenho que ir lá, naquele local da congregação, porque lá eu vou conseguir, porque em casa talvez meu marido não deixa, minha esposa não deixa. O inferno está dentro da minha casa, o inferno está no meu serviço, o inferno está na minha mente. Mas lá na igreja não, lá eu vou orar, lá eu vou cantar. Aí chega, ele atravessa aqui, está um auê esse negócio aqui, parece um mercado isso aqui. E é você que faz isso. E sou eu, somos nós. Nós temos o poder de alterar os ambientes da minha casa, da minha mente, da rua, do meu trabalho e inclusive desse lugar, porque Jesus falou, vocês transformaram esse lugar aqui. Esse local aqui tem um nome, casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram ele em outra coisa. Vocês alteraram o clima, vocês alteraram o ambiente. Não era para ser a igreja, não era para ser o que é hoje. Não era. Era para ser um lugar onde a pessoa atravessa aquelas portas, ela sente, meu Deus, é diferente da minha casa, é diferente do meu trabalho, está mudando. Deus, tem pessoas que oram, tem pessoas que estão cantando, todo mundo está buscando o que eu estou buscando. Aí vem uma pessoa e ora por você, e você sente a presença de Deus, e aquilo ali. Agora a gente entra aqui, está todo mundo cumprimentando, dando, ei, oh, oh, e é uma anda, é um não sei o quê.
segunda-feira eu falei, tem vários espíritos operando na igreja, de distração. Desculpa a expressão, desculpa a palavra, mas não desculpa tanto assim não. Tem gente que tem espírito de mijão. Espírito de mijão, é. Ele passa a semana inteira sem urinar uma vez. A hora que ele aporta dali para dentro, irmão, é incrível. E não é vontade de urinar mesmo, porque eu tomei muita água. Ele vai lá e dá um pingo. Pim! E volta. E senta. Aí dá um negócio nele. É um negócio espiritual. Ele levanta e vai lá e... Pim! E volta. Até o final do culto ele vai lá, ele não urina, ele dá 30 pingos. Pink, pink. E aí levanta, aí não sei o que outro. Sabe por que tem sala das crianças? Porque as nossas crianças são tão, muitas vezes mal educadas e mal criadas, que se deixasse elas aqui nesse ambiente conosco, não teria culto. Mas você vai à África, onde eu fui, outros irmãos aqui foram comigo, e as crianças com fome, elas se sentam e elas dão um pio. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu ia na missa, 9 horas da manhã no domingo, eu não ouvia o que eu ouço aqui hoje. Estava lá o padre, você batia no mármore assim, ó. Silêncio total na igreja católica. Aí vem o cara, faz aquela coisa. Vocês vão sendo de umbanda? Aquela coisa toda. A criançada, ó. Você vai ao Hare Krishna, como eu já fui lá no Hare Krishna. Pensa que as crianças ficam passando, dando piroleta na frente dos outros. Pais, senhores pais, nos quais, ou dos quais, eu também me incluo, porque eu não estou aqui para dar varada nos outros, eu dou em mim primeiro. Nós precisamos alterar os ambientes espirituais em nossas casas, nossas mentes e nos nossos filhos. Porque senão, sabe, irmãos, a gente, mas que cara apocalíptico, não é não. Senão, muitas vezes, nós vamos ter que buscar os filhos nossos, com 18 anos, nessas praças da vida aí. E não pense que isso está tão longe de você, não pense. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse ambiente tem que ter atenção. Esse ambiente, atenção no que? Em mim? Não, atenção no que Deus está dizendo. E nós vamos cantar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o... Isso aqui não é adoração, cara. Isso é um lixo. Vai fazer isso em outro lugar. E você atrapalha os outros que querem orar. E você atrapalha as pessoas que vieram para encontrar, para não ser mais uma empregada que anda pela casa de Deus, mas para ter intimidade com Deus, para ser tocado, para ser instrumento, para ser moldado, para ser moldado. E aí a gente é um auê. Então passou, eu vim orar, cara, eu saí da minha casa para ter um encontro. E não para marcar um encontro. Aqui tem uma diferença. Tem pessoas que vêm para a igreja não para ter um encontro com Deus, mas para marcar um encontro pós-culto com os irmãos. Tá todo mundo aí? Tá. Então, pizza, hein, depois, hein? Manda um WhatsApp e não vem no culto, em nome de Jesus. Você está atrapalhando a gente que quer buscar Deus. Veja. É tão interessante isso. Você vai ver no Antigo Testamento e no Novo. Você vai ver em Atos que Diana, Artemis, ela tinha um templo. Moloque, Baal, Astarote, todos aqueles demônios da Bíblia lá do Antigo Testamento, todos eles tinham templo, todos eles tinham culto, todos eles tinham uma maneira, não era largado. Ou seja, até para demônios, eles precisam do ambiente deles. Eles precisam do louvor deles. Louvor de demônio Você quer fazer um teste comigo? Você que acha que não tem nada a ver? Acorda de manhã, lê uma palavra, ora, dedica o seu dia a Deus, vai para o trabalho com um foninho, escutando uma palavra, um louvor, vai cantando, chega lá, vai orando. Passe um dia assim.
No outro dia você não faz nada disso e põe uma música no seu, como chama? No seu aparelho. Não é Walkman, não existe mais. Celular, é isso aí. Não dá risada não, bando de velho, que vocês é da época do Walkman também. Daquele grandão ainda. Eu lembro que tinha um colorido vermelho e amarelo, eu punha aqui na cinta, velho. Pra que Jesus? Era endemoniado. Escuta aqui, irmão. Aí você põe lá no seu aparelho de escutar musiquinha, o dia inteiro. Diga onde você vai, que eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Aquela coisa, aquela gritaria, aquele... Faz o teste. Faça o teste. Eu não estou aqui falando, não. Eu estou falando de coisas que você pode provar. Faz o teste para você ver. Encha a sua casa de louvores para você ver. De oração para você ver. Ou, outro dia você vai lá e, como muitos cristãos inexplicavelmente têm feito, vai lá, aluga o filme A Volta de Satanás, A Besta no Corpo não sei de quem, A Volta do Demônio, Capiroto não sei do que, aí fica o dia inteiro assistindo filme de terror. Ai, cara. Depois, não peça oração. Eu não sei, não consigo buscar Deus. Eu não sinto nada. Eu sinto. Sinto muito, irmão. Está errado. Você alimenta o seu espírito com as coisas de Deus. Você cria um ambiente, um jardim fechado, como diz a Bíblia, no seu coração para Deus? Não. É uma rodoviária de emoções. Entra ônibus, entra emoção, sai pensamento, é tudo tranqueira. Você chega no final do dia e está assim, ó. Tem um pastor que falou que o homem, só se for o homem sem propósito. O homem tem uma caixa do nada, tal da caixa do nada. Você senta na televisão e fica zapeando. Só se for um homem sem propósito com Deus. Isso aí eu não conheço o troço, não. Porque isso daí, para mim, já é resultado do dia totalmente desconexo ou desconectado de Deus. Porque ainda que eu chegue em casa, são 8, 9, sei lá que hora que você chega na sua casa, se você está ligado a Deus, eu não consigo acreditar que você vai ter um momento de ficar babando, vendo canais que você está na caixa do nada. Deus não tem caixas de nada. Deus tem propósitos. O Espírito Santo fala, Ele fala. Você pode estar cansado, Ele está falando. Quem é de Deus aqui sabe o que eu estou falando. Você pode estar dormindo, você trabalhou o dia inteiro e amanhã você vai acordar às 6 da manhã, às 4, o Espírito Santo te chama. Não tem jeito, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Só que é o seguinte, quando você for trabalhar às 6, você recebe uma energia que não é sua, é dele. Ambientes. Que ambiente tem na sua casa? Que ambiente você gera no seu trabalho? Tem uns irmãos também. Ele vem na igreja, ora, Deus me dá um emprego, me dá um emprego, Senhor, por favor, Senhor, eu estou precisando. E Deus abre uma porta, ele chega lá, começa a amaldiçoar. É brincadeira. Que lugar, ô irmão, estou indo trabalhar, estou indo lá para aquele lugar desgraçado. Eu não entendo você, cara. Aí tem lá com aquele chefe, olha, aquele chefe, Deus ainda pede perdão, miserável. Deus que me perdoe, mas aquele chefe é um demônio. Aí você chega e começa a amaldiçoar de todas as formas o seu local de trabalho e quer que ele seja uma bênção. Irmão, pelo amor de Deus nos fez seres inteligentes e espiritualmente inteligentes, amém? Pelo amor de Deus, gente. Jesus falou assim, ó, foste fiel no... O cara quer orar aqui para ser o CEO da General Motors do mundo. Ele é o CEO da Coca-Cola. Ele quer entrar no emprego ganhando R$1 milhão por mês. Bom, agora vamos para o texto. Vamos pregar, né? Chega de conversa. Ô, glória. Olha lá em Atos 16, irmão. Agora sim.
nós podemos alterar os ambientes e precisamos alterar os ambientes. Precisamos, urgentemente. Inclusive este ambiente aqui. Escute. Qual era a situação dos dois? Fisicamente debilitados, como você, muitas vezes, depois de uma jornada de trabalho, você está fisicamente debilitado. E mentalmente debilitados. Por quê? Geralmente, as coisas que acontecem com você geram um padrão mental em você diferente daquilo que você realmente é. Uma coisa é uma semana onde está tudo dando certo. Você pensa de uma maneira. A outra semana começa a dar tudo errado. Aí você já fica, entra medo, entra pavor, entra desconfiança, entra ansiedade, e você é alterado pelo meio. Quantos estão entendendo, irmãos? Agora tem uma coisa, verso 23. Diz que se levantou uma multidão e se uniu contra eles, e rasgaram as suas vestes, e açoitaram eles com varas. Você sabe que na tipologia bíblica, veste, roupa, sabe o que significa? Santidade. Toda vez que a Bíblia fala sobre trocar vestes, vestes brancas ou vestes sujas, está falando do estado espiritual da pessoa. Aqui aconteceu uma coisa. Outras pessoas, preste atenção, outras pessoas atacaram Paulo e Silas e rasgaram as roupas deles. Muitas pessoas na igreja e da igreja estão sendo atacadas por outras pessoas, e esses ataques têm transformado a sua espiritualidade, e elas têm perdido a sua santidade, a sua comunhão com Deus, a sua ligação com a palavra, por causa de terceiros, por causa da ação de terceiros. Quantos vocês estão entendendo? Você já conhece alguém que passa por isso, né? Claro, você. Uma coisa é passar uma semana rodeado de bênçãos e de pessoas espirituais. Outra semana é passar no inferno com pessoas endemoniadas que só te amaldiçoam. Isso te altera. Eles apanharam e tiveram as suas roupas rasgadas, ficaram pelados, cara. Vocês estão entendendo isso? Foram colocados numa prisão, onde o pensamento é: ou a gente vai ficar muito doente, ou a gente vai apanhar até morrer. Se você estivesse num local, se você fosse preso depois de tomar uma surra, pelado, dentro de um local, onde você sabe que ou você vai ficar doente para morrer, ou eles vão te matar rapidamente, o que você sentiria? Ah, eu estou alegre, viu? Estou aqui tudo arrebentado, me bateram, estou preso com mão e pé num tronco, mas eu estou feliz, estou abençoado, aleluia. Só se você for louco, só se você tiver um problema mental. Então todo o ambiente é um ambiente de cadeia. Quem já evangelizou em cadeia sabe do que eu estou dizendo. Quem já entrou dentro de um presídio, hora que você temos aqui pessoas que trabalham em presídio, quando você aqui é um clima, você dá um passo para dentro de uma cadeia, é outra coisa, irmão. É outra coisa. Você pode conversar com pessoas que estão aqui hoje, que trabalham nesse ambiente. Não é igual. Aqui tem um dono, lá tem outro dono. Você está entendendo? Até porque as pessoas que estão lá estão por uma razão, e as pessoas que estão aqui estão por qual razão que você está aqui mesmo? Você veio marcar encontro, você veio me ver? Oi, já veio me ver? Oi, pronto, já viu. Veio escutar a banda? Já escutou, pronto, e agora? Estão entendendo, irmãos? Precisamos nos encontrar nesse local de comum acordo, como a Bíblia diz, em uníssono, numa só voz, num só desejo de encontrar o Senhor. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Jesus tinha ido ao céu, os discípulos ficaram sozinhos.
E eles resolveram obedecer a ordem de Jesus, que estava colocado em Lucas 24:49. Fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí o que eles fizeram? Foi cada um para a casa dele. Foram orar lá, deixa que eu vou orar de noite antes de dormir. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles se juntaram e foram para um sobrado, um cenáculo, né? Um sobradinho. Uma parte superior de uma casa. Fecharam a porta. E 120 pessoas, diz Atos capítulo 1, por 10 dias, criaram um ambiente de oração e de adoração tão forte, que num domingo, 9 horas da manhã, veio do céu um som de repente, encheu aquela casa, e eles foram batizados todos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre todos, e depois de Atos capítulo 2, o mundo, a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque 120 pessoas entenderam que não basta orar por aí, não basta andar orando de bicicleta, eu preciso alterar. E eles entraram num lugar, fecharam a porta, igualzinho Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e fala comigo. Só que teve um probleminha, entrou 120 pessoas dentro do quarto. Eu fico imaginando aqueles 10 dias de oração antes do Pentecoste. Irmão, o negócio ali já pegava fogo sem o fogo. O negócio ali era... Eles foram criando aquele ambiente. O Salmo diz: Deus é entronizado em meio aos louvores. Quando eu e você cantamos, anda cantando, põe outra letra aí, irmã. Tem pessoas que estão assim, ó, não estão entendendo nada. Então, para você que talvez tenha vindo e não tenha entendido, ouça que Deus está te ensinando. Você está cantando canções decoradas, ou que você gosta, ou você fecha os seus olhos e transforma canções em orações, em incenso, que sobe diante de Deus e enche taças, que a Bíblia diz em Apocalipse, de adoração, a ponto delas se derramarem e acontecer o que aconteceu em Atos 2. Você pega o livro dos grandes avivamentos do mundo, todos, não existe um avivamento na história que não tenha começado com louvor, adoração e oração. Não existe. Não existe as pessoas andando, daqui a pouco os espíritos, não existe. Alguém começa a alterar o ambiente. Alguém começa a alterar o ambiente. Elias, profeta, 3 anos não chovia em Israel. O que ele falou? Pela minha palavra vai chover agora. Você lembra do que aconteceu, né? Alterou o ambiente, alterou o clima. E ele fala assim, pela minha palavra vai chover ou não vai chover. Não é nem a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Autoridade, discernimento. Você entrou aqui? Que lugar é esse? Que lugar é o lugar que você está agora? Você tem discernimento? Você percebe? Eu percebo. Então, interage. Ajuda a construir o local que você veio buscar hoje. As pessoas ficam falando: pastor, por que não tem muito milagre mais na igreja? A resposta é essa. Porque não há ambiente de milagre. Há ambiente de conversa. Há ambiente de que daqui a pouco nós vamos fazer. Não sei que dia nós vamos fazer. Não sei o que nós vamos fazer. É conversa, é coisas. Como é que o Espírito Santo, vai se dar a uma coisa assim? E, irmão, por favor, não estou dando a minha opinião, não. O negócio está aqui, Estou dando, você acha? Não acho nada, estou lendo. E aí o que acontece, irmãos? Olha os resultados do discernimento. Já apanhamos, estamos pelados, estamos aqui. Daqui a gente ou vai morrer doente, ou vamos morrer martirizado. A Bíblia diz que eles saem, escute em nome de Jesus. Paulo e Silas, no meio daquela situação terrível, eles saem eles saem da situação passiva para a situação ativa. Ele podia ficar lá: ai, está doendo, ai, Senhor, Deus, tu está, Senhor, ai. Eles começam a orar e cantar, cara. O que eles estão fazendo? Será que eles só estão adorando por adorar, como muitos têm feito? Ou será que eles têm um discernimento que, se eles transformarem aquele ambiente daquela cadeia, Deus pode encontrar ali um lugar onde Ele pode operar? E foi o que Ele fez. Eles saíram do passivo para o ativo.
É isso que Deus está falando para você. Você quer mudar sua mente, irmão? Você quer mudar sua casa, minha irmã? Você quer mudar seu trabalho, a igreja, pastores e líderes? Ótimo, saiam da passividade para a atividade. Que nego deitado, Deus não vai dar para operar, irmão. Nega, já me entreguei faz tempo. E outra, não precisa ser um monte de gente. Tinha mais gente na cadeia. Quantos são? Ninguém sabe. Tinha mais gente lá dentro, mas só 2 começaram a trabalhar. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam e oravam, os outros somente escutavam. Ministros, homens de Deus, pastores, gente de Deus está aqui. Ainda que um monte de gente aqui só venha para escutar, e ainda que um monte de gente na sua casa só esteja fazendo ouvido de mercador, se você começar a crer na palavra e alterar o ambiente dentro da sua casa, das duas uma. É das duas uma. Ou aquela cambada de endemoniado está lá dentro da sua casa, vai cair endemoniado na sua frente, porque eu já vi isso aí, irmão, já estive em lugares, na hora da adoração, ó, não foi a mão na cabeça, tentado da cama de gato, que nem tem uma turma aí que é terrível. Não é isso não. É na hora da adoração. O nego já cai endemoniado. Por quê? Por quê? Porque o ambiente está cheio de anjos. O quê, pastor? Não, agora você começou. Querido, lê na tua Bíblia, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salmo 104, Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Essa é a igreja. Essa igreja tem que ser o ambiente que liga o físico ao espiritual. Isso é a igreja verdadeira. Onde 2 ou 3 concordarem acerca de uma coisa, é ligado aonde? Na Bandeirantes? Na Eletropaulo? Na Sabesp? Que é ligado a sua oração? É ligado aonde? Por quê? Porque onde 2 ou 3 estão orando, o ambiente é alterado. As coisas, a mente é alterada, a sua fé é alterada, a sua percepção é alterada, tudo é alterado, segundo a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Sabe o que acontece? Eles oravam e cantavam. Por quê? Você pode fazer este teste, mas a Bíblia é ótima. Tem nada no abstrato, não. É tudo concreto. Fé é concreto, irmão. Embora ela pareça abstrata, porque você lê lá Hebreus 11, né? A fé é firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Os fatos você não vê. Mas a Bíblia diz também, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, que pela fé nós trazemos à existência coisas que não existem. Então eu vou te dar mais outro testezinho. Outro. Comece a gerar um ambiente dentro da sua mente. Comece a gerar um ambiente dentro da sua casa. Você vai ver a diferença que as coisas acontecem. É outra coisa. Porque existe a conexão de 2 ambientes. Conexão de ambientes. A Bíblia é repleta disto. Só que não está com esse nome. O que é conexão de ambientes? Entre mim e o Paulo César tem um ambiente. Ele tem um ambiente dentro da mente dele agora. Eu tenho um ambiente dentro da minha mente. Mas se nós, a Bíblia diz, nos unirmos num só espírito, o ambiente dele, dentro da mente dele, é o mesmo ambiente do que a minha mente. Por isso, o que nós ligamos é ligado. Porque não é nem o ambiente dele e nem o meu. É o ambiente de Deus em nós. Isso que é a igreja. A igreja é física. A igreja é física, porque nós somos gente. Mas ela é totalmente sobrenatural. Agora, se não estão ocorrendo os sobrenaturais de Deus, é porque está desconectado. Fácil assim. Bem fácil de entender. Você quer que as coisas alterem? Então comece a alterar. Ao invés de murmurar, ore. Ao invés de murmurar, cante, profetize, dobre o seu joelho, pega lá um instrumento na sua casa, ou põe, se você não sabe tocar nada, um louvor no seu carro, qualquer lugar que você tiver.
Ah, lá na firma eu não posso ligar o louvor. Põe aqui no ouvido aqui e fica. Vai no banheiro lá. Lá sim, vai no banheiro. Lá você vai. Entra no banheiro e... Eu me lembro um tempo aí, esse ano, a música que nós usamos lá no carnaval, o Paulo César recebeu dentro do banheiro da fábrica dele lá. Não é? É verdade. Escute. Verso 26. Oração, adoração, oração, adoração, oração. Eles foram recebendo ferramentas, irmãos. Uma coisa, escute. Uma coisa é você estar parado aqui, ó, inerte. Começa a orar com 2 ou 3 para você ver. O seu corpo se altera. Quantos sabem o que eu estou dizendo? O seu corpo físico se altera na hora da oração. O seu corpo físico se altera na hora do louvor verdadeiro. Não é cantoria, não é cantarola, é louvor verdadeiro. Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece nesse ambiente, dentro da sua mente, na sua casa, no seu trabalho, aqui, em qualquer lugar? Deus começa a dar ferramentas. Deus começa a trazer pessoa que não tem nada a ver, que está andando, os caras estão cantando lá na praça ontem, cantando lá embaixo, cantando, dançando, o Vandão lá, não sei quem, todo mundo, e um cara passa lá em cima, ele sente uma coisa. Por que ele passa todo dia ali e não sente nada? E por que no sábado à noite, quando eles estavam cantando e orando, alguma coisa, entre aspas, toca naquele homem e ele já vem chorando, O que aconteceu naquela praça ontem? Pensa. O que não está acontecendo na sua casa ainda? O que não está acontecendo na sua mente ainda? O que não está acontecendo aqui ainda? Deus está nos falando, irmão, Deus está nos falando esta noite. Eu quero esse lugar aqui quente. Eu quero isso aqui quente. Eu quero é fogo. Eu quero que vocês façam a cama para mim, porque eu vou vir deitar. Eu quero que vocês coloquem a comida, porque eu vou vir comer. Eu quero que vocês coloquem a Bíblia. O altar de pedras, o altar de terra, o altar construído. A Bíblia fala sobre vários tipos de altar, mas todos eles tinham uma coisa em comum. O altar também é um lugar. O altar é um lugar. Só que todos tinham uma coisa em comum, o quê? Sacrifício em cima. Botou sacrifício em cima do altar, o fogo desce. Não tem? Vai descer para quê? Queimar pedra? Quantos estão entendendo, irmãos? Escute. Aquela prisão começou a tremer. Por que começou a tremer? Porque Deus entrou ali. O que eu estou falando para você são dados de história. Não é, deixa eu pensar na coisa me falar aqui para encher linguiça, não. Você compra livros de avivamento, a própria Bíblia, que é o maior de todos. Você vê que todo lugar onde Deus toca, todo lugar, todo ambiente onde Deus vem, um negócio chaculeja, um negócio acontece. Você vai ver o avivamento da Rua Azusa, por exemplo. Talvez você não sabe o que é isso, mas vá procurar. Um monte de negros, pobres, com um pastor que era cego de um olho, numa época de extremo racismo nos Estados Unidos, ali por volta de 1910, começaram a orar numa casa, começaram a orar. Sabe o que os vizinhos fizeram? Chamaram os bombeiros do vizinho. Bombeiro, não é polícia, para ficar aqui, vocês estão falando com som alto. Chamaram os bombeiros, sabe por quê? Porque as pessoas ímpias passavam e viam chama de fogo dentro daquele lugar. Falaram, cara, o que é isso? Vamos chamar o bombeiro. Você não crê, né? Sabe por que a gente está tão cético de acreditar no sobrenatural de Deus? Porque talvez você se converteu há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos, e você nunca viu o sobrenatural de Deus, nunca. Você não sabe o que é. Por isso seu coração duvida. Mas quem já viu paralítico levantar, doente ser curado, pessoa ser batizada com o Espírito Santo, Deus tocando, Deus transformando, sabe do que eu estou falando. O valor de um ambiente. O valor que é isso. Começa aqui. Depois ao seu redor. Depois a sua casa. Depois o seu trabalho. Depois onde você estiver. E vem desembocar aqui, ó. Tremor. Sabe o que aconteceu com a presença de Deus? Com aquele ambiente alterado? Primeira coisa. Caíram as cadeias. As cadeias são correntes, algemas. Dos pés e das mãos. O que fala isso?
Todo local onde Deus está, através de oração e adoração, onde tem um ambiente onde Deus é entronizado, há libertação. As cadeias caem por terra. E libertação, irmão, as pessoas vão ficar endemoniadas. Libertação de demônios é o primeiro estágio. É o primeiro e mais fácil. O diabo, você levanta a mão e saia em nome de Jesus, ele vai sair. Uns até são um pouquinho mais chatos, mas ele vai sair. Agora, lidar com o caráter do ser humano, Deus quer te libertar de você. Deus quer te libertar das suas manias que não são bíblicas, dos seus pensamentos que não são bíblicos, dos seus sentimentos que não são bíblicos. Deus quer libertar, mas ele precisa de um ambiente para fazer isso. Mas acho que isso aí está errado. Lembra Jesus quando foi a Galileia? Quando ele vai na terra da onde ele veio, ele fala a seguinte coisa. O evangelho fala que lá ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles eram incrédulos. O ambiente era um ambiente de incredulidade. E aqui escute, não é que Deus não pode fazer porque ele não tem poder para fazer. É que ele não quer fazer, porque o ambiente de incredulidade não o louva, não o dignifica e não o atrai. Quantos estão entendendo, irmãos? E aqui fica um ensinamento forte e poderoso. O fato de eu ser incrédulo ou crente não altera quem Deus é, nem o seu poder. Altera a minha vida só. Quantos estão entendendo? Você vê Mateus 17, Pedro, Tiago, João e Jesus, no cume do monte, Jesus se transfigura, se mostra, eles veem Jesus em glória, aquela montanha está cheia de Deus, lá embaixo tinha 9 discípulos de Jesus, o ambiente lá embaixo era um, o ambiente lá em cima era outro, o ambiente lá em cima, glória de Deus, o ambiente lá embaixo, incredulidade, demônios operando, porque vem um pai de um menino e fala assim, olha, eu pedi para os seus discípulos expulsar o demônio do meu filho, não expulsaram, o diabo pega ele, joga no chão, joga na pedra, joga no fogo, joga na água, e eles não puderam fazer nada. Sabe o que Jesus fala? Porque o ambiente aqui está cheio de incredulidade, a mente de vocês é perversa, lê lá Mateus 17, e vocês têm pouca fé. Como que vocês vão expulsar o dono desse ambiente, desse jeito? Vocês não alteraram o ambiente daqui, ó. Vocês não renovaram a mente, vocês não renovaram a fé, vocês não fizeram nada. Para alterarmos ambientes, irmãos, nós precisamos, o primeiro a ser alterado é aqui, ó. Paulo fala muito sobre a nossa disposição mental. Você tem que levantar, irmão, do passivo para o ativo, você tem que levantar, cara. Porque se você não levantar, pode ser como é aquela terra de Jesus. A prisão chacoalhou, o monte Sinai chacoalhou, Moisés desceu com a revelação, aqui eles foram libertos, as cadeias caíram, mas não foi só isso não, todo o ambiente transformado para a glória de Deus, através de oração e adoração, gera libertação e gera salvação. O carcereiro se converteu, a família dele se converteu, o pessoal que estava preso se converteu, foram batizados. Não gera somente libertação, não gera somente salvação, gera livramento, que é diferente de salvação. Por que livramento? Porque o carcereiro ia se suicidar, ele ia se matar. O lugar onde Deus está, quantas vezes, irmãos? Eu e muitos outros aqui podemos testemunhar. Pessoas que estavam, eu vou contar um testemunho, o Kleber estava junto comigo, está dando aula lá em cima. Nós estávamos na África, numa praia em Moçambique, esperando fazer o nosso franguinho assado para a gente comer. E estava no nosso dia de folga, não queríamos mexer. Estava eu, Diego, o Kleber lá conversando. Daqui a pouco veio um africano nativo com uma bolsa, uma mochila, um monte de aquele adaptador para celular de carro, sabe aquele carregador? Ele pensou que nós éramos americanos, começou a falar em inglês, falou, nós não somos americanos, somos brasileiros. Oh, Brasil! Aí falou do 7-1, glória a Deus por 7-1, e continue assim, em nome de Jesus, e tal. E aí nós falamos, não queremos comprar, mas
nós carregávamos um ambiente de Deus em nós, mesmo na praia. A praia, hein? Galera andando, carro atrás, franguinho assando e a barriga roncando. Mas nós carregamos o ambiente de Deus, ou não? Aí ele falou, querido, por favor, nós não queremos comprar não. Vai em paz em nome de Jesus. Ele falou, o quê? Vai em paz em nome de Jesus. Ele tirou o boné. Tinha uma outra pessoa aqui enchendo a paciência. Escute, tinha um outro vendedor enchendo a paciência. Ele falou assim, ó, saia daqui agora, vai embora. Você falou, depois você pode chegar ao crédito. Você falou em nome de Jesus? Falei, nós falamos em nome de Jesus. Vocês são de Deus? Falei, nós somos de Deus. Falei, pronto, alterou o ambiente na praia, irmão. Você tinha que estar lá para você ver. Sabe o que aquele homem falou? Vocês precisam orar por mim. Vocês são de Deus? Ele começou a chorar. E o frango assando. E a barriga pedindo. E a galera passando. E carro atrás. E gente buzinando. Mas existia um ambiente dentro de nós. Um ambiente intocado. Igualzinho o tabernáculo que era desmontado e levado para onde Deus queria. Ele começou a falar. Eu sou filho de uma curandeira, de uma feiticeira. Essa manhã, 6 horas da manhã, eu briguei com a minha mãe. Ela me amaldiçoou e lançou sobre mim. A mãe, demônios de morte. E eu saí da minha casa. E aí, irmão, ele pegou a mochila que estava nas costas, abriu a mochila e tirou uma corda. A corda já estava com nó de forca, já estava com a forca. Ele falou, eu vim vender essas coisas para tomar bastante cachaça, usar droga, porque à noite não fica ninguém na praia. E nessa praia, escuta, nessa praia, um monte de gente vem para se suicidar. E eu também vim me suicidar. Ele mostrou a corda. Eu falei, irmão, é agora. Eu falei, vem cá, nós vamos orar por você. Não, ele ficou endemoniado na hora. Não precisou nem daquela oração. Nós pegamos a mão, eu falei, em nome de Jesus, ele já entortou. E não sei o que, grudamos ele. Aí um monte de gente chegando. Pensa só, 3 caras brancos grudando um negro na África. E o cara fazendo assim. Eu falei, nós vamos apanhar. Se nós apanhar, vai ser para a glória de Deus. Se a gente apanhar, vai ser para a glória de Deus. Ele foi liberto, na hora. Sai do ele. Pau. Você pensa que acabou? Aquela multidão que estava ao lado falou, o que é isso? Vocês são de Deus? Eu falei, nós somos de Deus. Aí pegamos, né? Somos. Aí o cara já veio chorando, isso é lindo o que você está fazendo. Você tem que ir lá na casa da minha irmã. A minha irmã é feiticeira e não sei o quê. E lá naquela vila não tem igreja. E não sei o que ela dá quanto. Aí eu falei, vem aqui, pega, né? Fomos para lá, sabe o que aconteceu? A mulher deu um terreno para a igreja. Ela deu. Na hora. Começou outra igreja. E o outro rapaz chegou, nós vocês têm que ir lá também. Eu falei, irmão, vamos parar com esse negócio, não vamos abrir igreja na África inteira. Vamos embora. Você pode perguntar ao Clério, esse dia foi tremendo, sabe por quê? Não importa onde você esteja, você carrega um ambiente propício para Deus operar dentro de você. Dentro, ou não. As cadeias se caíram, houve livramento, ele não se matou. Houve salvação, mas houve também cuidado de Deus. O carcereiro levou para casa e lavou os vergões. Lavou os vergões. Aquelas marcas que eles tinham de apanhar, ele lavou. Sabe o que é isso aí? Refrigério. Quantos aqui nessa noite estão precisando de um descanso de Deus? Deus, eu não aguento mais apanhar. Na vida, em casa, na minha mente, sei lá. Mas não foi só isso também não. Mostra provisão. Depois de tudo isso, o carcereiro e sua família colocou uma mesa, colocou um jantar e deu comida para eles. Provisão, libertação, livramento, salvação. E aí? Tá afim? Se põe de pé.